Olá, meu nome é Osana e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Problemáticas e Enfrentamentos no Ensino-Aprendizagem de Ciências, uma análise das estratégias utilizadas por um grupo de professores de ciências na pandemia. A partir de março de 2020, após decretado o estado de pandemia da Covid-19, diversas medidas de enfrentamento à doença foram instauradas. Uma dessas medidas foi o fechamento parcial e posteriormente total das atividades presenciais de ensino. Isso se deu de forma abrupta e improvisada. O Conselho Nacional da Educação, CNE, emitiu um parecer em relação à adequação dessas atividades. Para os anos finais do Ensino Fundamental 2, este documento alegava, entre outras coisas, que era necessário o uso de diferentes metodologias de ensino nessa modalidade. O objetivo desta pesquisa foi investigar as principais dificuldades encontradas por professores de ciências para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem durante o período de ensino remoto na pandemia da Covid-19, bem como analisar as estratégias utilizadas por eles para o enfrentamento dessas adversidades. Essa pesquisa de natureza qualitativa foi realizada através de um questionário online, e os respondentes foram 8 professores de ciências da cidade do Rio Grande, um de cada polo educacional do município. O corpus de pesquisa constituiu-se das respostas de cada professor, onde fizemos a separação em excertos e criamos códigos para preservação das identidades. Agrupamos os questionamentos e suas respectivas respostas em 3 categorias de acordo com a similaridade encontrada. As categorias foram a respeito da prática docente, a respeito das dificuldades encontradas no ensino-aprendizagem de ciências durante a pandemia e a respeito das estratégias utilizadas por eles frente às adversidades relatadas. Na primeira categoria, para conhecer o perfil profissional destes professores, perguntamos em que anos do Ensino Fundamental 2 eles atuavam como docentes de ciências durante a pandemia. Tivemos como respondente professores de todos os anos do Ensino Fundamental 2. Um outro questionamento foi: você sentiu necessidade de se reinventar como docente no ensino remoto? E tivemos resposta como: sim, certamente, obrigatoriamente. Mas também os excertos mostram que houve dificuldade nesse processo de reinvenção. Um professor falou: devido à realidade na qual os estudantes estão inseridos, esse processo de reinvenção foi bem difícil. Ou seja, este sucesso não depende só do professor. Na história da humanidade, tempos de crise tendem a provocar mudanças. A pandemia ela pode ser entendida como um propulsor das tecnologias digitais e mudanças na educação. Porém, só a inserção da tecnologia no ensino-aprendizagem por si só não garante uma melhoria. Na segunda categoria, tivemos uma seguinte pergunta: sobre as dificuldades encontradas para o ensino-aprendizagem de ciências no ensino remoto, você considera que 6 professores falaram que variam. Algumas são iguais às encontradas no ensino presencial, outras são novas e diferentes. Um professor falou que são as mesmas e o outro respondeu que são totalmente diferentes das encontradas no ensino presencial. Outra pergunta foi: quais foram as principais problemáticas encontradas para o ensino de ciências no período do ensino remoto? Nessa categoria, a condição de acesso foi bem ressaltada. Um professor falou: o principal problema do ensino remoto foi a falta de acesso dos estudantes a bons aparelhos celulares, e principalmente falta de rede, falta de acesso à internet. Ou seja, mesmo que a educação esteja pautada na lei como direito de todos e com padrão de qualidade e igualdade, nem todos os brasileiros possuem a mesma condição de acesso. Um outro tema recorrente foi a interação. Se entendermos que a sala de aula é um ambiente relacional e que a aprendizagem é interdependente da interação entre os envolvidos, a falta de interação prejudica, pois prejudica na diferenciação de metodologias, o que atrapalha no processo de ensino-aprendizagem, pois impede de alcançar diferentes estudantes. Um outro tema levantado foi a falta de interesse e valorização. Um professor falou que a falta de interesse pelo aluno, família, a falta de percepção de que o ensino é importante para a superação de muitos problemas socioeconômicos, a falta de valorização do fazer docente por parte da maioria dos alunos família. Nesse sentido, o parecer do CNE orienta que haja comunicação, mas sabemos que a desvalorização docente não é um problema recente no Brasil. Um outro tema foi os diferentes perfis. Considerando que existem diferentes perfis de estudantes e diferentes tipos de aprendizagem, você acredita que durante o ensino remoto foi mais difícil alcançar os diferentes tipos de estudante? Por quê? Os professores, em sua maior parte, consideraram que sim, pois há uma diferença no perfil dos estudantes alcançados, e isso interferiu na inclusão e no processo lúdico do ensino. A respeito das estratégias utilizadas por eles, frente a essas dificuldades relatadas, perguntamos: você utilizou uma ou mais abordagens ou metodologias específicas para conseguir abranger esses estudantes? Se sim, quais? Um tema que apareceu foi o aumento da carga horária. Um docente falou: fico à disposição dos estudantes dia e noite, entre 7 da manhã e 22 da noite, de segunda a sexta-feira. Também fiz exceções nos sábados. Esses atendimentos individuais parecem que foram bastante produtivos para eles. Ou seja, vemos claramente uma perda dos limites entre a vida pessoal e profissional. E a pandemia fez com que o professor trabalhasse mais e que continuasse desvalorizado, como relatou esses professores.
Um outro tema foi os diferentes recursos utilizados para tentar atrair e motivar os estudantes, como jogos, visitas virtuais ao museu, palavra cruzada, filmes, entre outros. Outra pergunta foi: como docente, quais foram os meios que você buscou utilizar para solucionar ou minimizar essas dificuldades? Aqui encontramos 3 estratégias principais, que foram a contextualização, as aulas práticas e o uso de ferramentas digitais. Aqui vemos alguns excertos que mostram essas estratégias, como, por exemplo, utilizar os recursos que os alunos tinham em casa para realizar uma aula prática básica, contextualizar o máximo possível, procurei me inteirar e aprender mais sobre o uso de diversas ferramentas tecnológicas, para deixar a aula à distância um pouco mais interessante, minimizar a distância. Ou seja, esses professores tentaram, com todas as estratégias possíveis, dinamizar, contextualizar, fazer aulas práticas e se reinventar como profissionais. Por fim, vale ressaltar que existiam ainda os estudantes sem nenhum acesso, que buscavam material impresso na escola. Esses não foram contemplados de forma nenhuma com as aulas remotas. Como considerações finais, por meio das narrativas destes professores, foi possível conhecer um pouco da realidade que enfrentaram com o ensino remoto neste período pandêmico. Por entenderem que o professor possui um papel relevante para alcançar os estudantes, buscaram reinventar-se a partir daquilo que acreditavam como educação e educação em ciências. Em relação aos problemas encontrados, a maior parte dos professores entrevistados consideram que alguns foram totalmente diferentes dos presenciais e outros se mantiveram. Dentre as maiores dificuldades narradas, destacam-se o acesso à internet e aparelhos eletrônicos de qualidade, os atravessamentos para alcançar diferentes perfis de estudantes, e com isso os professores consideraram que o ensino remoto modificou e restringiu o perfil dos estudantes alcançados em suas aulas. Em relação às estratégias utilizadas pelos professores, encontra-se o aumento da carga horária de trabalho, a descoberta e uso de metodologias novas mediadas por ferramentas digitais, o foco e aprofundamento da contextualização nos conteúdos específicos de ciências e também a proposição de aulas práticas com os materiais que os alunos possuem em suas residências. Ou seja, este modelo de ensino, especificamente para o ensino de ciências, foi de novas possibilidades e também de novos desafios. Aqui tem algumas das referências utilizadas nessa pesquisa e apresentação. E muito obrigada.